Shalom, shalom. Momento de reflexão da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 28. Se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai nos falar da mulher do fluxo de sangue. A mulher que rompeu por dentro. Glórias a Deus. Amados, aqui nós vamos ver quando a fé rompe barreiras. A Bíblia diz que havia uma mulher que há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. 12 anos de dor, 12 anos de vergonha, de exclusão e de frustração. Mas também, meus amados, a Bíblia vai nos falar de 12 anos que eram preparados para o cenário, para um encontro que mudaria tudo. E hoje, essa história não fala apenas de cura física, mas de restauração espiritual, dignidade e fé perseverante. Aleluia. Glórias a Deus. Amados, aqui nós vamos ver uma dor que ninguém via. Mas com certeza o Senhor conhecia cada lágrima, cada oração, cada desespero, cada choro. Naqueles 12 anos, o Senhor conhecia a sua dor. E esta mulher, meus amados, ela sofria em silêncio. Porque com certeza muitos ali nem conheciam o seu sofrimento. Seu problema não era apenas médico. Ele era social. Ele era emocional e espiritual. Porque, meus amados, pela lei de Levítico 15, ela era considerada imunda, impura. Não podiam tocar em ninguém. Não podiam frequentar o templo. Estavam vivos, mas excluídos. Na verdade, morta por dentro, né? Ela sangrava por fora, mas também ela sangrava por dentro. Imagino eu que o sangramento pior não era o de fora, era o de dentro. Era a dor da exclusão, do abandono. Quanto sofrimento aquela mulher passou, meus amados, 12 anos naquela situação. E aqui hoje pode existir pessoas que estão como aquela mulher. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Eu não sei há quanto tempo você clama por um milagre. Eu não sei se é 12, se é 10, se é 5, se é um ano. Se são meses, eu não sei, mas o Senhor assim o sabe. E o Senhor manda te dizer que tem visto, tem contemplado o teu choro, as suas lágrimas, o teu sofrimento. Ei, o Senhor está passando aqui nessa tarde pela fé. Toque na orla da sua veste e receba a tua cura, receba o teu milagre. E assim nós vemos hoje, muitas pessoas hoje estão nas igrejas, mas vivem como essa mulher, ferida, cansada, aleluia, rejeitada, tentando sorrir por fora enquanto sangra por dentro. Quantas pessoas excluídas, quantas pessoas esquecidas. Aleluia. Mas eu estou passando aqui nessa tarde para te dizer, há uma verdade poderosa nisso tudo. Jesus, ele conhece as nossas dores. Ele conhece as dores que ninguém vê.
Jesus, ele tem contemplado o teu sofrimento, a tua angústia. Às vezes você sorri por fora, mas você está sangrando por dentro. A dor tem sido tão grande que tem roubado a tua paz, a tua alegria. Aquela mulher, ela tentou de tudo, menos desistir. O texto aqui vai nos falar que ela gastou tudo quanto tinha com médicos. E em vez de melhorar, piorou. Às vezes já gastamos o nosso tempo, já buscamos, já fizemos exames. Por vezes existem pessoas aqui que até cirurgia já foi feita e não resolveu. Parece que só piora. E isso nos revela algo forte. Isso nos revela que os recursos humanos, eles têm limite. Chega um momento em que o dinheiro não resolve. A medicina não resolve. As pessoas não resolvem. E às vezes a gente busca em homens, em pessoas. A gente fala com um, a gente fala com o outro. A gente conta para um e conta para outro. E esquece de buscar o mestre. Esquece de buscar a única pessoa que pode realmente resolver a nossa situação. E a gente vê que nada resolve, que as pessoas não resolvem. Tudo quanto a pessoa tenta, ela falha. E é neste momento quando a gente vê que ninguém pode resolver a nossa situação. Quando tudo falha. É neste momento que Deus começa a agir ao nosso favor, aleluia, glórias a Deus. É nesse momento quando passamos a ver que só Jesus nas nossas vidas, que só o Senhor pode fazer um milagre, que só um milagre pode trazer a nossa cura. E por vezes, meus amados, Deus, ele permite chegarmos ao limite, para entendermos que o milagre não vem da nossa força, mas da graça dele. Amados, a fé nasce ao ouvir falar de Jesus. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa tarde. Eu estou falando de Jesus para você. E se você crê, você também vai tocar nessa orla. E você também vai receber o seu milagre. Porque o texto diz, ouvindo ela falar de Jesus, a fé não nasceu no toque, meus amados. A fé, ela nasceu no ouvir. Romanos 10:17 confirma. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, pela fé, ouve essa palavra nessa tarde, recebe o teu milagre. Ela não ouviu uma promessa direta, não ouviu Jesus chamá-la, mas ouviu testemunhos, ouviu que cegos viam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados. E o que você ouve, meu amado, alimenta ou mata a sua fé. Então, cuidado, muito cuidado com as vozes que você escuta. Há vozes que dizem, acabou, não tem mais jeito. Mas existem vozes que anunciam, Jesus vem, aleluia, glórias a Deus. E meus amados, uma fé rompe a lei. A fé rompe a multidão e o medo. Então não temas, não tenha medo. Deixe a fé neste momento ao ouvir a palavra do Senhor romper o teu coração e tirar todo o medo, toda a angústia, todo o desespero. Ela não podia tocar em ninguém, mas tocou. Tocou pela fé. A multidão era grande, mas ela não viu empecilho, ela venceu, ela avançou, meus amados. O medo com certeza ali era real, mas ela não desistiu. Ela persistiu.
Ela rompeu aquela multidão e ela falou: se eu tão somente tocar. Ela disse consigo mesmo: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Aleluia, glórias a Deus. Amados, fé verdadeira fala antes de acontecer. Ela não pediu permissão, ela não chamou atenção, não exigiu nada, apenas creu e agiu. Aleluia, glórias a Deus. Por isso eu te digo nessa tarde, não recua, creia, prossiga, não desista. Você está ouvindo a palavra. Então, pela fé, toque na orla do Mestre. Milagres acontecem quando a fé se recusa a ficar parado. Não fica parado. Às vezes você não precisa de palco. Só precisa de um toque de fé. Aleluia. E ali, meus amados, nós vemos aqui o toque que mudou tudo. Às vezes esperamos em homens, buscamos em um, em outro, e esquecemos de tocar no Mestre pela fé. Quando ela tocou em Jesus, imediatamente o fluxo de sangue secou, cessou. Às vezes estamos tocando em pessoas erradas, buscando em lugares errados, e esquecemos de tocar no Mestre pela fé. E ali o que ninguém conseguiu em 12 anos de sofrimento, Jesus resolveu em apenas um toque, em apenas um instante. Por isso não perca mais tempo procurando em pessoas, em lugares. Toque no Mestre pela fé. Busque na palavra. Busque a presença do Senhor. Mas Jesus lhe pergunta: quem me tocou? Aleluia, glórias a Deus. Quem me tocou nessa tarde? E ali aquela pergunta não foi porque ele não sabia, mas porque o milagre não era só no corpo, era na identidade. Claro que o mestre sabia quem tinha tocado, mas ele queria ver a fé. Porque ali ela não seria apenas curada, ela seria restaurada publicamente. Aleluia, glórias a Deus. Ela seria restaurada ali de mulher para filha. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso. Jesus poderia ter dito: mulher, estás curada. Mas ele disse: filha. Ei, tu não é apenas mulher, tu é filha, filha amada do Mestre. Tu é filho amado. Então toque nele pela fé neste momento e receba a tua cura, receba o teu milagre. E essa palavra, filha, restaura tudo. Restaura identidade, restaura dignidade, restaura relacionamentos. A fé não é só curar o corpo. A fé, ela muda quem somos diante de Deus. Aleluia, glórias a Deus. E essa mulher entrou na multidão anônima, esquecida, mas saiu conhecida por Jesus. Aleluia. Essa mulher, ela entrou doente e ela saiu curada. Talvez você tenha entrado aqui para ouvir essa palavra anônima, escondida, esquecida pelos homens, mas lembrada por Cristo. Talvez você tenha ouvido essa palavra doente, e eu te digo: recebe a tua cura, em nome de Jesus. Talvez você esteja ouvindo essa palavra aqui com medo, e eu te digo: receba a paz. E o medo bate em retirada. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Vá em paz. Aleluia, glórias a Deus. E eu te digo nessa tarde: ei, a tua fé te salvou. Vá em paz.
Não temas mais. Não foi a multidão, não foi o toque físico, foi a fé que Jesus a levou. Foi a fé que levou até Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E talvez existam pessoas aqui hoje que estejam sangrando emocionalmente, espiritualmente, financeiramente na fé. Mas se você ouvir falar de Jesus, e é isso que estamos fazendo aqui, através da palavra, falando de Jesus. Avance com fé. Se você tão somente tocar pela fé, o fluxo vai cessar. Ei, e eu te digo, hoje é dia de romper barreiras. Hoje é dia de tocar em Jesus pela fé. Hoje é dia de ser chamado de filho, de filha amada. O Senhor te ama. Toque nele pela fé. Mesmo se sentindo sozinha, excluída, abandonada, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Recebe pela fé. Neste momento eu não sei onde você está, mas o Senhor está tocando em você. Então se volte, faça uma oração, abra o teu coração diante do Senhor. Toque na orla do Mestre pela fé. A tua hora chegou, o teu milagre chegou. Tu és filha e filho amado do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Pai, abençoa a vida dessa pessoa. Eu te entrego a vida dela nas tuas mãos e nesse momento ela toca em ti pela fé. E ela recebe cura, recebe renovo e recebe restauração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, recebe pela fé a tua cura, o teu milagre. Shalom e shalom.